Foco no conteúdo. Foco. Vamos dar início à defesa do mestrado, nunca deu certo. Qualquer coisa pode mostrar foto, se quiser. Ficar aqui porque a câmera pegou. Mas sempre a câmera não. Vamos lá. A defesa da Daniele Nutti, agradecer já de irmão Suzane, minha colega de trabalho, Suzane Maciel, e também o meu querido Carlos Vilares, vai escutar ouvindo assim, o riso dele, não se prepara. Você quer que eu venha para cá? Oh, meu Deus, aquele pessoal que estava vendo, não, tudo bem. Desculpa, gente. Já está gravando a parte mais assim. Essa é a minha última defesa como professor da UNB, então eu tenho uma responsabilidade muito grande. Agradecer logo de antemão a Dani, que está aí. Você tem 50 minutos, não chora não, tem 50 minutos, se aproveite, se divirta e está com a palavra. Tudo bem? O Vilar está me vendo bem, né, Vilar? Positivo, dá um positivo aí. Sim, Jorge, estou ouvindo. Ok, obrigado. Vamos lá. Começando a defesa, primeiramente eu quero agradecer, né, a banca e pedir desculpas novamente pelo pouco tempo do material. Realmente foi bastante corrido, mas eu acredito que a apresentação vai elucidar muitas dúvidas que talvez tenham ficado com a parte escrita. E é isso. Meu trabalho se intitula A Estrutura da Bacia de Água Bonita como Produto das Inversões da Razão Espectral da horizontal pela vertical, que seria o HVSL, meu orientador, né, Jorge Sante, e eu sou a Daniela Lide. Eu queria começar com os agradecimentos, porque esse trabalho é fruto de muitos esforços, né, coletivos. Quero agradecer a todo mundo que foi para o campus, Stephanie, que está aqui, por exemplo, me ajudou bastante na parte de campo. Todo mundo, tiveram diversos moradores também, que sem eles não teria sido possível. A gente teve muita dificuldade na parte de campo, e sem os moradores a gente não teria conseguido executar esse trabalho. Agradecer também, né, o Observatório Sismológico, que deu bastante apoio, e o INCTT, que também, sem o apoio, não teria sido possível a realização dessa pesquisa. E agradecer bastante, né, porque ele foi um ótimo orientador desse tempo, por mais que eu critique muito. Mas ele acreditou muito na pesquisa, no trabalho, foi algo assim, realmente, como a gente sempre fala, foi muita loucura querer fazer o que a gente fez, mas ele sempre acreditou e me deu muita autonomia para fazer o que eu acreditava que seria melhor para o rumo do trabalho e também para no decorrer da realização. O trabalho vai seguir o cronograma normal, de introdução, a apresentação da geologia regional e local, os resultados, e a discussão vai ser mais a apresentação do modelo que eu estou propondo para essa área. O porquê, né, da realização desse trabalho. Ultimamente, com o desenvolvimento de toda a tecnologia e métodos de geofísica, a gente busca cada vez mais métodos de baixo custo e que tenham uma fácil utilização, no contexto de você conseguir utilizar em meios urbanos ou em diferentes tipos de configurações, para conseguir produtos de cada vez maior resolução, no entanto, com menos custo e menos esforço, né? E aí, quando a gente fala dessa metodologia, a gente não pode deixar de falar do meio urbano, até porque ela foi desenvolvida para esse contexto. A ideia inicial era aplicar isso, né, em algo que fosse mais urbano, no entanto, a gente escolheu a área de estudo atual por conta dos resultados que ela já tinha, para a gente conseguir fazer um comparativo dos resultados com o que a gente conseguiu e possivelmente depois aplicar em um meio urbano, como já está sendo feito em outros projetos que o professor também vem desenvolvendo e Suzane também participa. Então, a ideia, a justificativa geral do trabalho é conseguir utilizar uma técnica de baixo custo e rapidez de aplicação para um resultado de maior resolução no que diz respeito à geofísica e geologia de subsuperfície. Bem, o objetivo principal era fazer uma estimativa da estrutura da bacia de Água Bonita, utilizando levantamento geofísico através de uma rede nodal. O arranjo foi feito com sismômetros de 3 componentes. A ideia inicial era que durasse cerca de 20 dias.
mas a gente acabou estendendo um pouco essa aquisição para análise de dados obtidos através de... Foi empregada a técnica de função do receptor, mas que a gente não vai falar muito nessa etapa, e também a razão espectral da horizontal pela vertical. E a gente busca, com o trabalho, inferir a profundidade de grandes contrastes de velocidade dessas camadas. As principais metodologias, as referências desse trabalho foram essas duas pesquisas, que a princípio, a principal era essa que estudava a estrutura das bacias da parte norte de Los Angeles, e mais na parte final do trabalho, esse review que saiu, inclusive ele é muito recente, de 2022, então ele se tornou realmente um grande alicerce do trabalho, que foi o review de toda a metodologia que a gente utilizou nessa pesquisa. Falando um pouco da localização da minha área de trabalho, eu trabalho com a bacia de Água Bonita. Ela é uma bacia que está localizada entre os limites de Tocantins e Goiás. Ela é dividida entre esses dois estados, quase que pela metade. Ela tem uma área aí de 90 por 10 quilômetros quadrados, e ela está no contexto do Graben de Água Bonita, que é resultado de uma reativação do lineamento transbrasiliano. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, basicamente, aqui é a bacia. Você pode ver que ela é uma bacia bastante alongada. Aqui no mapa você observa as principais estruturas, né, os principais lineamentos. Também aqui já tem os perfis, né? Os perfis que a gente utilizou no trabalho, mas a gente vai falar disso um pouco mais à frente. A bacia de Água Bonita, ela tem uma história muito interessante, porque ela está no contexto de duas grandes bacias, né? Ela está localizada entre duas grandes bacias, que são a bacia do Paraná e a bacia do Parnaíba. E aí existia essa discussão sobre se os sedimentos dessa bacia teria algo em comum com as fontes, por exemplo, do Paraná e do Parnaíba, e se ela também registraria a história aí da evolução dessas duas grandes bacias, que tem muitos estudos a respeito, e ela também poderia ser um registro dessa evolução geológica dessas duas grandes bacias. Então, por isso que ela entra no contexto importante geológico, apesar de ser uma bacia muito pequena, mas ela tem muita coisa assim, para ser estudada. Não é à toa que existem várias outras pesquisas realizadas nessa mesma área. A bacia, ela se desenvolveu no contexto do Graben de Água Bonita, né, que posteriormente ele foi primeiramente estudado por Batiste e Carpentier em 1966, onde eles definiram sua área através de imagens, né, ortofotos, e aí definiram o Graben de Água Bonita, que seria resultado de uma reativação do lineamento transbrasiliano. Eles observaram, né, as principais estruturas frágeis, rochas que poderiam demonstrar essa reativação, a milonização das bordas do Graben, enfim. E aí foi definida a área dessa bacia, que foi dada esse nome por conta da principal fazenda que existia na época, que era a Fazenda de Água Bonita, que tinha quase toda a bacia era formada dentro da área dessa fazenda. E ela foi classificada como uma bacia do tipo strike slip, até porque pelo contexto geral do lineamento transbrasiliano, que seria, né, esse grande também do tipo strike slip, e aí a bacia também entra ali nesse mesmo conceito do tipo strike slip. Nada muito assim diferente do contexto macro do que vemos bem. Como eu falei, né, ela vem no contexto do lineamento transbrasiliano, e aí o lineamento transbrasiliano ele vai mais ou menos que delimitar a bacia na porção leste, mas nem tanto, porque depois a gente analisando percebeu que o lineamento transbrasiliano ele não fica tão à borda, mas em algumas posições ele vem mais para o centro da bacia. Mas, de qualquer forma, é uma estrutura muito importante para a formação. E, como eu falei, ele tem uma influência muito forte do lineamento geral, que é o transbrasiliano. Falando um pouco da geologia local, para esse trabalho, existem dois grandes trabalhos que eu utilizei como referência para fazer essa pesquisa. Um foi Ferreira, 2019, e Aguiar, 2013, que foi uma dissertação duas dissertações de mestrado muito importantes, que fizeram um estudo bem minucioso da área, com abordagens diferentes.
E eu optei por usar o lineamento, assim, o outline da bacia feito por Aguiar, 2013, com algumas adaptações também que eu fiz com análise de espectrometria, e aí eu fiz mais ou menos uma adaptação dessa outline feito por Aguiar em 2013. E basicamente a bacia ela é preenchida por duas mitologias, que seriam a formação Água Bonita, que é o que a princípio foi descrito por Batista Carpentier em 1966, mas também a formação Vereda Verde, que foi descrito posteriormente por Aguiar, Chamani e Comini em 2011, 2013 e 2015. E aí eu também, pelo que eu observei em campo, eu também optei por utilizar as duas mitologias, que é a formação Água Bonita e a formação Vereda Verde. Sendo a formação Água Bonita formada principalmente por areniscas esbranquiçados intercalados a celtitos, e a formação Vereda Verde seriam folheiros de ambiente marinho. Então, basicamente, são essas duas mitologias que formam a bacia de Água Bonita. Então, também ela classifica também a formação Araguaçu, mas ela já ocorre fora da área da bacia, e como a gente está trabalhando no contexto direto de dentro da bacia, eu resolvi não colocar. E algo interessante também dessa bacia é que ela é um alto topográfico na área, o diferente do que se espera. A bacia, nesse contexto, ela é um alto topográfico, porque dos lados a gente tem micaxistos da formação Xambioá, e também desse lado de cá a gente tem o complexo Porangatu. É importante também falar que a bacia está no contexto da província de Tocantins, na faixa Brasília. Então, basicamente, eu não vou me aprofundar muito na questão da geologia, até porque a gente vai falar um pouco mais no contexto, quando eu falar do modelo geológico proposto, mas acredito que é um bom resumo. Falando da principal metodologia que a gente utilizou no trabalho, que seria a razão espectral da horizontal pela vertical, conhecido como HVSR, é uma técnica que vem sendo utilizada cada vez mais, no entanto, ela não é tão recente. Ela tem os principais marcos que eu coloquei aqui, por exemplo, 1971, que foi quando Nagoshi e Igarashi tentaram compreender as características dos microtremores, ou seja, é uma técnica que você utiliza ruído, você não vai ter uma fonte ativa para poder gerar os resultados, ela utiliza ruído. No entanto, já em 1872 já haviam estudos a respeito da utilização desse ruído, desses microtremores, para você poder analisar as estruturas de subsuperfície. Em 1989 foi realmente quando houve uma grande publicação que foi feita por Nakamura. É interessante até porque essa publicação ela foi feita em uma revista que fala sobre engenharia de transportes. Não era algo necessariamente desde o início voltada para a geociência, um estudo assim, mas direcionado sempre foi algo mais da engenharia, porque para estudos, porque como ela trata de coisas mais rasas, para eles também eram de extrema importância. E aí, em 1989, Nakamura fez essa primeira publicação em inglês, inclusive, sobre a interpretação do que seriam esses microtremores e como você poderia utilizá-los para poder entender as estruturas de subsuperfície. Outro marco importante foi o projeto Sesame, porque a partir de 1989, o método se tornou mais popular e as pessoas começaram a procurar mais. No entanto, não havia nenhum guia de como poderiam ser feitas as análises, o processamento dos dados, ou como mesmo poderia ser feita a aquisição dos dados, de forma que os resultados se tornassem confiáveis. Então, era ainda muito solto, cada um fazia da forma que achava melhor. E em 2000 e 2004, ocorreu esse projeto Sesame, que foi uma tentativa de criar um guideline para as pessoas poderem fazer os levantamentos de uma maneira mais adequada e conseguirem também interpretar os dados de uma forma mais coerente entre os pesquisadores. Foi um projeto que ocorreu entre 2001 e 2004, então foram alguns anos aí de estudo, e ele contou com diversas universidades de vários países para poder fazer, porque eles fizeram aquisição de dados em diversos países para poder comparar os resultados e ver realmente se existia uma correlação entre eles. E aí, em 2022, a gente tem essa revisão de toda a metodologia, a revisão do processamento dos dados, os estudos que foram feitos até então,
que foi de Molnar, Shelley Molnar, em 2022, que ela revisitou todos os conceitos, as interpretações e as práticas para aquisição e processamento de dados. Então, é um trabalho também de extrema importância. É bem recente, então ele tem tudo de mais novo dessa metodologia. É um grande compilado e serviu também na fase final, principalmente de escrita do artigo, como um guia muito relevante. Então, basicamente, o que seria o HDSR? A gente utiliza uma medida de ruído ambiental com um sismômetro, normalmente de 3 componentes. E aí você faz uma mudança para o espectro da frequência dessas componentes horizontais e da vertical. E aí você tem uma razão das componentes horizontais pela componente vertical, o que vai gerar uma curva, né? Seria no domínio da frequência. E essa curva apresentaria um pico, onde esse pico representa a frequência fundamental daquele ambiente que você está fazendo a medição. Esses picos normalmente são gerados pelo contraste, né, pela impedância entre as camadas, contraste de impedância entre as camadas, e o F0 seria classificado como um pico com contraste entre o embasamento e os sedimentos. Então, através desse pico de frequência, você também consegue fazer outros cálculos diretos, por exemplo, da profundidade desse embasamento, utilizando esse pico de frequência. Claro que essa curva ela também pode apresentar outros picos, que também representariam um contraste de impedância entre outras camadas. Mas, a princípio, o F0, que está entre menor que 1 Hz ou até menor que 2 Hz, ele representa esse contraste de impedância entre o embasamento e as camadas sedimentares. Sobre a aquisição dos dados, foram realizadas 40 medidas que foram distribuídas em 5 perfis. Na verdade, foram mais medidas, foram cerca de 50 medidas, mas alguns resultados eu não achei tão confiável, tão bom, então resolvi excluir do trabalho. Algumas medidas também das estações fixas ainda, a gente ainda está discutindo os resultados, então eles também não entraram. Mas nos 5 perfis, no total, a gente tem 40 medidas. O tempo de aquisição variou entre estações móveis e estações fixas. Nas estações móveis, a gente fez a aquisição de 1 hora para cada ponto, que são os que estão representados pela bolinha. E os tipos de estações, né, como eu falei, a gente dividiu em móveis e fixas. Das estações fixas, elas fizeram aquisições de cerca de 30 dias de dado. Os tipos de estação, aqui na figura superior, a gente tem a configuração das estações fixas. Lembrando que essa forma de configuração de você colocar as estações, elas também veio de review já de 2018 de Foti, onde ele estudou qual seria a melhor configuração para você colocar uma estação, de forma que você tenha menor influência do ruído antrópico. Então, a gente seguiu também esses parâmetros. Os sismômetros eles foram aterrados em ambas as configurações de estações móvel ou fixa. Nas estações fixas, a gente colocou um painel de energia solar, porque ela ficaria por cerca de 30 dias, mas elas são bem parecidas. O que vai mudar é mais a posição e como foi guardado o digitalizador e a bateria nas móveis e nas fixas. Mas é bem similar. Então, aqui tem algumas fotos de como foram feitas as aquisições. Aqui nessa primeira foto da esquerda, a gente está mostrando mais ou menos como foi feita a aquisição dos dados das estações móveis. Então, a gente, né, abria esse buraco, e colocava uma base que era para ajudar no nivelamento, mas essa base não necessariamente ela não é justamente necessária, mas para ajudar no nivelamento, é uma base de concreto. Existem também recomendações sobre o tipo de base que você pode utilizar para não interferir na aquisição dos dados.
Depois esse instrumento era aterrado e aí ele ficava por cerca de 1 hora. Nas outras imagens, a gente está mostrando as estações fixas, que foram as que ficaram por 30 dias. O instrumento também foi aterrado e a diferença foi a utilização, a gente usou essa caixa para guardar a bateria e o digitalizador e o painel de energia solar também para poder manter a estação funcionando durante o outro período de tempo. Nesse tempo das estações fixas, eu também fiquei na área de estudo, que era para poder acompanhar, ver se estava, né, tudo funcionando corretamente. Então, eu fiz algumas visitas para manutenção das estações, para ver como estava se dando a aquisição. E aí, no geral, foram realizados 5 perfis na extensão da bacia, de norte a sul da bacia. Esses perfis, eles transversais, né, o comprimento da bacia. Cada perfil varia mais ou menos entre 8 a 10 pontos, com espaçamento de 500 metros para cada ponto. E os instrumentos utilizados para os perfis, a gente utilizou 4 instrumentos, que foram 3 de período curto e um instrumento do tipo banda larga. Os instrumentos de período curto foram o Geobit, o Sixola e o Cercel, e o banda larga foi o Trillium, que é 120 da Manometrics. Então, foram esses 4 instrumentos utilizados tanto em perfis, nos perfis, quanto nas estações fixas. A respeito do processamento dos dados, para fazer o processamento dos dados, foram utilizados 2 tipos de softwares. O primeiro foi o HVSR-Py, que é uma biblioteca para Python, um pacote que faz todo o processamento, leitura dos dados e também todos os cálculos necessários para gerar a curva de frequência. E ele também te entrega não só a curva, como os valores de frequência, os valores de período, amplitude, o desvio padrão. Você consegue ter todos esses dados em forma de um arquivo de texto, então realmente muito fácil você conseguir reproduzir talvez os resultados se for necessário. Aqui tem alguns que na tela não dá para ver muito bem, mas aqui ele faz a leitura do arquivo, né, do INCID, no caso, para algumas estações, como por exemplo a do L4C3D, a gente teve que fazer a conversão do arquivo para poder utilizar o INCID. Aqui a gente escolhe a janela. A janela é muito importante porque é como você vai importar o dado para ele poder analisar essas frequências. Então, eu estava com muita dúvida no começo do trabalho a respeito desse janelamento dos dados, mas existe um artigo se não me engano, o COPS de 2018, que fala muito sobre como você pode escolher esse janelamento. E aí, a nossa escolha ficou entre mais ou menos 40 e 60 segundos para cada sinal, levando em conta que a gente tinha um sinal de 1 hora, poderia até ser escolhido uma janela menor, só que para alguns dados, como teve muito ruído, uma janela menor ela não excluía esse ruído antrópico e influenciava muito no resultado, e uma janela melhor atendeu esse quesito, porque a gente conseguiu fazer uma exclusão melhor desse ruído que ele era claramente antrópico. Então, essa parte a gente também distribui, passa um filtro, né, no sinal para conseguir visualizar tudo melhor. Aqui a gente determina em qual frequência a gente está trabalhando, o que a gente está esperando. Aqui o desvio padrão, o smoothing do dado. Todas essas configurações você pode alterar no script. E o resultado que ele dá, como eu falei, da frequência, ele dá os resultados antes e depois da exclusão dos dados, que não seriam, que seriam antrópicos. Então, você consegue ter esse comparativo também dos resultados antes e depois desse filtro geral. E aí, por exemplo, também tem a questão da frequência, do período, que é algo que a gente não está utilizando agora no trabalho, mas para quando se fala de avaliação de risco ou vulnerabilidade, são medidas importantes, essa questão do período, da amplitude, da aplicação. Mas, no caso, para a gente não era tão importante agora.
E falando um pouco do outro software, que foi aqui é um exemplo de um resultado. Aqui a gente pode ver como estava, né, antes da exclusão principalmente aqui dessas amplitudes mais altas, que dizem respeito ao ruído antrópico. E aqui a gente vê depois como a gente conseguiu, né, escolher claramente o pico que já é bem evidente. A gente salva a figura e esse arquivo TXT, mas também a gente salva um arquivo do tipo HV, que contém todas as frequências e amplitudes desse sinal. Esse arquivo HV, para o GeoPS, ele foi utilizado para fazer as inversões, porque ele converte essa curva em uma curva de eletricidade, e aí a gente consegue fazer a inversão dos dados para obter um perfil de velocidade, consequentemente também de frequência, de profundidade. Então, os resultados. Aqui nessa figura a gente tem todas as medidas separadas por perfis. Cada linha aqui representa um perfil, em todas as medidas que foram feitas. A gente conseguiu identificar em quase todos os sinais 3 frequências fundamentais, que seriam o F0, o F1 e o F2, sendo o F0, como eu falei anteriormente, relacionado a esse contraste entre o embasamento e as camadas sedimentares. E as outras 2 medidas, elas estão relacionadas essas outras 2 mitologias que a gente tem no preenchimento da bacia, que seria a formação água bonita e a formação vereda verde. Tem alguns sinais que a gente não conseguiu identificar bem os outros picos de frequência. Isso foi por conta do sinal mesmo do equipamento. E aí essas medidas, elas vão passar por uma outra análise, mas né, na maioria dos sinais ficou bem claro as 3 frequências. Bom, aqui nesse mapa a gente tem dividido mais ou menos o perfil de frequência para cada um das áreas, né, feitas a medição. A gente tem aqui um valor que se destaca. A gente ainda está discutindo o porquê desse valor mais alto aqui no meio, que seria mais ou menos próximo de 4, e pelo processamento ele não é relacionado às outras camadas sedimentares, ele seria realmente relacionado à frequência fundamental, mas ele realmente é mais alto do que os demais. Os valores de frequência fundamental variaram entre 0,2 até 2, que é um valor bem aceitável. E a gente tem um certo. A gente vê que alguns valores aqui se intercalam, mas eles também são bem coerentes com as estruturas frágeis que a gente observa em superfície, que seriam esses lineamentos. Então, isso também é algo importante para essas mudanças de valores. Esses valores não serem tão uniformes, e nem se espera que eles sejam uniformes, né? Mas para eles não serem tão uniformes, principalmente na parte central da bacia. Então, nessa figura aqui, a gente vê só os valores de F0, que seria a frequência fundamental. Sandinho. Não é? Eu disse não, né? Seguindo, aqui nessa imagem, a gente colocou a distribuição dos valores de frequência com relação à profundidade. Normalmente, o que você espera uma correlação direta. Nesse caso, a gente tem a questão do desvio padrão, tudo isso, mas comparado a outros trabalhos onde você realmente só tem a medição de estação única e o valor de frequência, foi uma correlação até bem boa, que chega mais próximo, por exemplo, do que foi obtido por, se não me engano, o Mundial 2019, que também é um contexto de sedimento similar ao que a gente está trabalhando. Nas frequências mais baixas, a gente tem, por serem uma diferença, às vezes, muito pequena entre os valores de frequência, a gente tem também um padrão mais alto. Então, mas mesmo assim, ela, dentro do erro, ela ainda estaria próximo da curva que a gente espera obter ali,
Então, a gente tem também uma boa correlação entre a frequência e a profundidade que a gente encontrou nas inversões. Falando das inversões, as inversões elas foram feitas utilizando o Jinter, que é um plugin do GeoPsy. O GeoPsy ele também veio como resultado, por exemplo, do Sesame. Então, depois que foi feito toda essa guideline para você fazer tanto a aquisição quanto o processamento dos dados, também foi criado o GeoPsy, que seria um ambiente onde você conseguiria fazer esses cálculos, obter as curvas e também fazer as inversões desses resultados. Então, a gente utilizou esse plugin. Você entra, né, com o arquivo HV, que a gente já gerou no outro pacote do Python, e você também coloca os inputs ali, que seriam o range de VP que você espera, razão de Poisson, VS, quantidade de camadas esperadas e a velocidade média. Para esse trabalho, a gente fixou, né, o valor da densidade. Esse valor de densidade ele foi mais ou menos uma média que foi encontrado no trabalho de Pereira, em 2019, onde ela fez as medidas do que seria a densidade dessas camadas. Então, eu utilizei uma média desse valor para essa impressão. Eu coloquei como input também 4 camadas esperadas, que seriam as duas sedimentares que eu já tinha definido no início, né? Uma camada de solo e o vazamento. E a razão de Poisson deixei aberto entre 0,25 e 0,5. E aí eu consegui esse resultado dessas inversões. O Misfit ficou mais ou menos entre 4 e 8, dependendo do perfil. Não é tão baixo assim, mas já é um resultado muito bom, comparado já também a outros trabalhos que eu visitei que utilizavam esse mesmo software. Com o valor médio também de IVS que eu consegui dessas inversões e também o valor médio de IVS da literatura, eu fiz uma inversão direta utilizando uma fórmula, que se não me engano, VS é igual a H igual a VS sobre 4F0, certo? VS é igual a H igual a VS sobre 4F0. Peguei o valor médio da literatura também para fazer essa inversão direta e comparar os resultados. Ambos tiveram uma correlação muito boa, então isso também deu mais confiança nos resultados que a gente conseguiu através da inversão gerada por esse software. Aqui nessa imagem da inversão, a gente consegue perceber que em alguns perfis você tem uma variação maior dessa profundidade. Em outros você vê algo mais constante, mas isso vai ficar mais claro no perfil, no modelo geológico proposto. Mas a profundidade máxima que a gente conseguiu encontrar aqui foi mais ou menos 330 metros de profundidade no depósito da bacia, que seria no perfil 3. O perfil 3 ele está já na porção superior, só que mais para o meio da bacia, realmente. Então, esse seria a profundidade máxima que a gente conseguiu encontrar, fazendo essa inversão tanto a direta como nesse software dos valores de frequência que a gente obteve em campo. E aí, com esses dados e todo esse compilado tanto da literatura como o que a gente conseguiu obter em campo, foi criado um modelo geológico para a bacia. Até então, que se falava da geologia geral da bacia, que seria, no caso, a bacia do tipo flexível. E no trabalho de Ferreira 2019, foi calculado uma profundidade dessa bacia que seria cerca de 2 quilômetros. Então, em um perfil que, no caso nosso, seria o perfil 2. A gente quis fazer o perfil 2 também exatamente no mesmo ponto onde já havia sido feito o outro trabalho, utilizando gravimetria e magnetometria para poder comparar os resultados de maneira mais direta. E a gente também fez os outros para poder ter uma visualização melhor do contexto da geometria total da bacia, né? E aí a gente chegou na proposta desse modelo geológico. Aqui nos triângulos em cima são todas as estações para cada perfil. É um espaçamento de mais ou menos 500 metros.
500 metros, em alguns tem 250 metros, que seria no perfil 2, principalmente para as estações fixas, mas no Comex tem de 500 metros. Então, são estações próximas umas das outras, contando que a bacia tem uma largura de 10 quilômetros. E o que a gente conseguiu observar aqui é que a porção inferior e superior da bacia, ela apresenta uma diferença maior no que diz respeito à geometria geral. Como eu falei, a profundidade máxima que a gente encontrou foi cerca de 330 metros, que seria no perfil 3. Aqui no perfil 3, que seria onde estaria localizado o depositante da bacia, esse perfil ele já tem as interpretações gerais, levando em conta os lineamentos que a gente vê em superfície, levando em conta também alguns dados de campo que foram coletados principalmente por Aguiar e Chamani, em 2011 e 2013, que fizeram um trabalho mais minucioso com relação à eletroestratigrafia e às estruturas e à geologia estrutural da bacia. Então, a gente também levou em consideração isso para formular esse modelo. E observando essas estruturas que se formam, a gente consegue imaginar que essa bacia talvez entre num modelo do tipo semigrávidos opostos, porque realmente você vê uma diferença muito grande entre uma porção e a outra da bacia, e você vê um caimento também diferente de um lado da porção inferior e da porção superior da bacia. E levando em consideração que esse tipo de modelo se forma quando você tem uma estrutura maior de um graben, que seria o caso dessa bacia, que seria o graben de Água Bonita, o resultado desse do lineamento brasileiro, é bem possível também que isso tenha acontecido. Então, esse é o resultado principal, que foi o modelo geológico proposto. Onde a gente encontrou uma diferença bem grande com relação ao resultado anterior, que seria da profundidade da bacia, que anteriormente tinha sido definido em cerca de 2 km, 2,4 km, e agora, com os nossos resultados, a gente definiu a bacia com cerca de 330 metros de profundidade. O que também, analisando os dados de poços, não dentro da bacia, a gente não conseguiu nenhum dado de poço dentro mesmo da bacia, mas nas áreas adjacentes, também seria algo bem plausível por conta das profundidades das mitologias que a gente encontra, que são realmente camadas bem finas, né? Não teria camadas muito com uma espessura muito grande. E já para as conclusões do trabalho. Nas conclusões, para falar mais claro dos resultados, mas também dos aprendizados com esse trabalho. Uma dificuldade que a gente teve muito grande, como eu falei, em campo, a princípio a ideia não era essa a ideia principal do trabalho, a gente queria instalar uma rede nodal bem extensa, né, densa, para deixar lá durante os 30 dias, mas anteriormente a bacia de Água Bonita ela era uma fazenda só, mas agora elas já são diversas fazendas, quase todas estão à venda com donos que moram fora da região, então a gente não conseguiu contato com esses donos ou autorização para colocar os equipamentos, muita plantação de soja e gado também, o que impossibilitou o levantamento que seria o permanente, né, que seriam uns 30 dias, o que também mostrou para a gente uma vantagem desse método, né, porque por mais que a gente não conseguiu a autorização para deixar as estações por 30 dias, mas os levantamentos de uma hora, eles também se mostraram bastante eficientes com relação aos resultados que a gente gostaria de obter. Algo que a se pontuar é a respeito da instrumentação, essa utilização de diversos tipos de instrumentos. Ela foi positiva e negativa em alguns sentidos. Positiva porque, por exemplo, os instrumentos de banda larga, ele tem a sua vantagem com relação a uma melhor resolução do sinal, principalmente nas estruturas mais profundas, mas também ele é a demora, né, para você conseguir estabilizar o instrumento, conseguir uma quantidade de sinal boa para se utilizar na mesma quantidade de tempo que a gente utiliza para um instrumento de período curto.
Nos instrumentos de período curto também teve essa flutuação aí na qualidade dos resultados, mas todos os resultados que foram apresentados aqui, eles passaram nos quesitos de confiabilidade e de clareza dos picos que são estabelecidos pelo SESM, que eles têm alguns critérios que você tem que fazer o teste para saber se aquele resultado que você obteve de pico ele é confiável. Então, todos os resultados que estão aqui, eles passaram nesse teste de confiabilidade. Eu não coloquei aqui todos os quesitos para não ficar muita coisa, mas todos os resultados passaram nesses testes. Com relação ao método, a utilização do HDSR é uma ferramenta muito valiosa, por se tratar de algo que você pode ter um resultado rápido, uma técnica que não tem um alto custo, porque você pode utilizar uma estação única para fazer quantas medições você achar necessário, e também resultados confiáveis que já são demonstrados por diversos outros trabalhos e revisões, como, por exemplo, essa feita em 2022 por Monar. O modelo geológico que a gente propõe, ele utilizou não somente os dados sismológicos e as técnicas de HVSR e FR. Sobre a função do receptor, é um trabalho que a gente ainda está desenvolvendo, de utilizar os dados dessas estações fixas para fazer a função do receptor, mas em uma análise prévia, a gente já conseguiu ver que os valores obtidos da profundidade máxima da bacia, ou seja, dessa diferença entre o vazamento e as enchentes sedimentares, deu um valor quase que igual aos valores que a gente obteve com a inversão do HVSR. Então, é algo que também dá mais confiabilidade nos resultados. E aí, o objetivo final do trabalho, que seria modelar essa estrutura, ele visto que foi cumprido, e a gente também propõe esse novo modelo geológico, onde a gente propõe um novo depocentro, né, com profundidades bem mais rasas do que foram obtidas anteriormente. Isso. Obrigada.